Glória a Deus. Vamos compartilhar a palavra. Eu quero dividir com você uma palavra em que eu quero dizer para você que eu não vim. Todo mundo quando vem na igreja domingo, né? Ele vem na expectativa de que o pastor ou o pregador daquele dia, daquele culto, diga que está tudo bem, continua assim, que está tudo ótimo, vai em frente, que vai tudo dar certo. E eu venho aqui para falar exatamente o contrário. Eu venho aqui porque eu quero que você se examine e você possa dizer para Deus que está tudo certo. Eu não vou dizer para você que está tudo certo. Eu quero que você se examine e você possa ter coragem de dizer para Deus, Deus, está tudo certo entre nós. E se você não puder dizer isso, eu oro a Deus para que você não saia desse lugar sem falar, eu preciso que isso seja uma verdade na minha vida. Eu preciso ter coragem de olhar para Deus e falar, Senhor, obrigado, porque está tudo certo. Obrigado, porque está tudo bem entre nós. Em nome de Jesus, amém? Sempre que nós temos a experiência de passar por uma situação difícil, como nessa semana a Dorinha passou, e muitos de nós conhecíamos o Betão, e alguém pertinho de nós, de repente morre. Na outra sexta-feira ele estava aqui, eu estava falando com o Machado ontem à noite, quando a gente estava indo embora, eu e a Fúvia, e o Machado falou, puxa, ele estava aqui na outra sexta-feira, a gente estava conversando, a gente estava falando de futebol, estava falando da vida, e hoje ele não está mais aqui. Isso é uma coisa séria, porque todo mundo que está vivo está sujeito a morrer. A sabedoria humana dita popular diz que a única coisa certa dessa vida é a morte. Eu ainda quero dizer que, sim, a única coisa certa dessa vida é a morte, mas eu prefiro ir para o arrebatamento, em nome de Jesus, amém? Aí o que é mortal reveste da imortalidade que precisa, mas não morremos, somos levados, aleluia. Mas nós adiamos essas conversas, nós passamos por cima desses assuntos, nós fazemos de conta que está tudo bem, que nós temos anos para resolver as nossas questões na nossa vida. Ontem à noite, no Comunhão em Família, o apóstolo e a pastora ministraram, foi uma grande bênção, e no final, depois da ministração, o apóstolo comentou isso em termos da vida de casal, de relacionamento. A gente falou de muitos relacionamentos ontem, e ele falou, olha, não deixe para resolver as suas questões muito para frente, porque talvez você não tenha tempo para resolvê-las. Hoje é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação, o Senhor está falando conosco hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 12. A minha voz já anda bem melhor, mas hoje eu chorei tanto que eu estou rouco de novo. Glória a Deus. Por esse motivo eu estou feliz. Chorei, gritei, adorei. Aleluia, assim é bom, assim está ótimo. O Senhor é bom. Todas as manhãs nós oramos lá em casa para que o Senhor não nos permita perder tempos de visitação. Eu trouxe uma palavra, alguns bons domingos atrás, sobre quando Jesus chorou sobre Jerusalém, porque perdeu o tempo da visitação. Essa palavra está no YouTube, lá no canal da igreja. Se você quer entender acerca de tempos de visitação do Senhor e como é possível um cristão perder tempos de visitação do Senhor, assista aquela palavra. Vai ser bênção na sua vida. Depois que eu preguei aquela palavra, eu oro todos os dias para o Senhor nunca me permitir perder tempos de visitação que o Senhor traz numa reunião, num culto, e principalmente a grande visitação na vida da noiva. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos capítulo 12. Eu vou ler a partir do versículo 18. Então se aproximaram dele, de Jesus, alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram, dizendo, Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer alguém deixando mulher sem deixar filhos, o irmão dela se case com a mulher e suscite descendência ao irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência, o segundo casou-se com a viúva e morreu, não deixando descendência, e da mesma forma o terceiro, e assim os 7, e não deixaram descendência. Depois de todos morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será ela esposa, pois os 7 por esposa a tiveram? Respondeu-lhe Jesus, porventura não errais vós, em razão de não compreenderdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Porquanto ao ressuscitarem dos mortos nem se casam e nem se dão em casamento, pelo contrário são como os anjos nos céus. Quanto aos mortos, porém,
serem ressuscitados. Não leste no livro de Moisés, onde se fala da sarça, como Deus lhe disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é o Deus de mortos, mas de vivos. Estais em grande erro. Aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir e percebendo que e que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus, o primeiro é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há mandamento maior do que esses. Glória a Deus. Jesus, ele volta e meia, ele era confrontado pelos religiosos. Os religiosos eram para Jesus piores do que as prostitutas e do que os cobradores de impostos e do que os beberrões e comilões. Porque as prostitutas, os cobradores de impostos, os beberrões e os comilões que achegavam diante de Jesus, eles eram confrontados com o seu pecado, se reconheciam pecadores e se convertiam, eles percebiam que eles precisavam mudar o seu estilo de vida, eles percebiam pela pregação de Jesus que não havia esperança para eles se continuassem naqueles caminhos, mas Jesus pregando a salvação era a esperança, era a solução para eles. Mas os saduceus, os escribas e os fariseus, eles eram aqueles que achavam que eles eram os reis da cocada, que eles sabiam todas as coisas, que eles conheciam a lei, conheciam a religião, conheciam os ritos, eles criam que eles estavam interpretando bem a palavra, eles estavam esperando a vinda do Messias, e eles achavam aquele Jesus um tremendo de um falso profeta, um camarada que não sabia o que estava pregando, um louco, um herege, alguém que eles tinham que destruir, desconstruir, porque eles sabiam e aquele Jesus não sabia nada. Você consegue entender uma coisa dessa? Eles liam a Bíblia que a gente lê, eles esperavam o Jesus que nós cremos e servimos, esse Jesus andou entre eles pregando, eles olharam para Jesus e falaram, não é você, eu sei. E sabe, isso acontece hoje nos nossos dias dentro das nossas igrejas. Uma vez eu vi um homem de Deus pregar que se Jesus entrasse hoje numa igreja evangélica e pregasse o evangelho, as igrejas evangélicas o expulsariam porque ele estaria pregando algo completamente contrário ao evangelho de Jesus e continuaríamos esperando Jesus. Os saduceus, em alguns outros versículos paralelos, depois quem quiser eu posso dar, João Batista dizia que eles eram raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ele falou isso em Mateus 3,7. Em Mateus 16,1, os saduceus chegaram até Jesus para experimentá-lo e pediram que lhe mostrasse um sinal. Em outro momento, em Mateus 16,11, os saduceus, Jesus acerca deles disse para os seus discípulos, guardem-se do fermento que é a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Em Mateus 22, 23, nós entendemos que os saduceus dizem que não há ressurreição. Em Atos 4:1, nós vemos que os saduceus, eles vieram junto com os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Eles estavam misturados e enfronhados com os líderes religiosos. Em Atos 5:17, nós vemos que o sumo sacerdote se levantou e todos os que estavam com ele, isso é, a seita dos saduceus, e eles juntos com o sumo sacerdote se encheram de inveja, estavam juntos com o sumo sacerdote, e por último, Atos 23:8, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Meu Deus, os saduceus, eles eram incrédulos do sobrenatural. Ainda hoje existem muitos crentes que não creem no sobrenatural, que não creem realmente no ministério dos anjos, que não tem tanta certeza assim desse negócio de ressurreição, que não tem tanta certeza assim que o Espírito Santo de Deus se move, que precisam ver um sinal, e se fizer um sinal, aí eu creio. Então é como se Deus tivesse que ser um instrutor de mágicos. Tem que ter um homem de Deus que chega lá e faz um sinal, uma mágica, para que legal, mas ele vai procurar ver atrás se tem um truque. Faz um sinal que eu vou acreditar.
Demonstra poder, que daí eu vou crer no que você está falando. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus. Quem precisa ver alguma coisa para crer está perdido, porque Jesus chegou para Tomé e falou: Tomé, porque você viu, você creu, mais bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Se nós queremos ver alguma coisa, nós temos que crer primeiro, senão não veremos. Essa é a porta de entrada. A porta de entrada é pela fé. E os saduceus religiosos conheciam tremendamente a palavra de Deus. Veja, no capítulo 12 de Marcos, eles chegaram a partir do 19, e eles vieram trazer para Jesus a palavra. Eles conheciam as Escrituras, mas o objetivo deles, quando se chegavam para as Escrituras, não era ser transformado pelas Escrituras, mas era encontrar um jeito de torcer e de apresentar algo que provasse a tese que eles queriam provar. Eles não iam para as Escrituras querendo aprender e receber os caminhos da vida eterna, mas eles queriam torcer as Escrituras para provar que o que eles estavam fazendo estava tudo bem e estava certo. E isso funciona com homens. Muitas vezes homens de Deus ficam confundidos quando alguém chega para fazer uma pergunta das Escrituras e torce as Escrituras. Eu já passei por situações assim. Mas para Jesus não. Porque Jesus ele é a própria Escritura. Ele conhece as Escrituras porque ele é a própria palavra de Deus. E ele conhecia o coração do que estava perguntando. Muitas vezes parece que a pessoa, quando chega para a gente, está de bom coração, querendo aprender, querendo saber mais. Jesus sabia qual era o coração dos saduceus, que eles não queriam aprender nem saber mais. Eles queriam pegar Jesus na curva, queriam pegar Jesus no erro, queriam pegar Jesus fora de lugar, queriam denunciar que Jesus era uma fraude. O texto que eles citaram é o texto de Deuteronômio, capítulo 25, não vou ler agora. Mas eles trouxeram uma situação bíblica hipotética. Alguns creem que esta situação tinha acontecido com uma família real na época. Como a Bíblia não diz, eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Eu digo que se eu fosse o sexto irmão daquela família, eu jamais ia casar com essa mulher, porque eu queria viver mais tempo. Os irmãos, pela lei, eles não eram obrigados a casar com ela. Pela lei, se você for ler a sequência, eles eram instados a fazer. Mas se eles não quisessem, aquela mulher tinha o direito de denunciar para os líderes religiosos e vir publicamente tacar um sapato na cara do sujeito, porque era uma grande vergonha para ela não ser aceita pelo irmão para suscitar descendência para o irmão que morreu. Então ele ficaria desobrigado se ele passasse uma grande vergonha pública. Como esses caras todos aqui estavam morrendo, eu acho que era melhor ficar vivo com vergonha do que morto e sei lá eu aonde. Eu prefiro dar uma sapatada já, vamos embora. Não precisa nem procurar os caras do templo, eu junto a turma, né? Mas, passando da brincadeira, veja, eles conheciam as Escrituras. Eles chegaram para Jesus citando um texto da palavra de Deus, e eles chegaram para Jesus com uma situação possível ou eventualmente verdadeira para confrontar Jesus e pegar Jesus na pegadinha gospel. Se nós não entendermos tudo o que eles falaram, a gente não vai entender tanto o que Jesus fez. Então veja, esta palavra que eles usaram, ou que eles trouxeram para Jesus, Jesus respondeu para eles no versículo 24, dizendo: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Esta palavra errais que Jesus usou para falar com eles, aparece em grego como a palavra planal. E esta palavra significa causar a alguém andar a esmo, fora da segurança, fora da verdade ou da virtude, fora do caminho. Caminhos desviados, ludibriar, errar, seduzir, desviar, estar fora do caminho. Então o que Jesus falou, não é que vocês erraram ou vocês se enganaram, vocês estão fora do caminho, vocês estão seduzidos, vocês estão confusos, vocês estão perdidos nesta forma que vocês estão usando para ler a palavra. Porque a palavra escrituras que ele usou é a palavra grafê, que é um documento, ou seja, um santo texto, que tem um conteúdo ou uma sentença em si mesmo, gravada, escrita, descrita, e não somente algo
estático, mas também poderia estar num gerúndio, como escrevendo e descrevendo, no sentido de que a palavra de Deus, ela tem ação continuada na vida das pessoas. Ela não apenas ela é uma palavra escrita no passado, mas ela é uma palavra que ela continua como que sendo escrita dia após dia na vida daqueles que abrem o seu coração para esta palavra. Por isso que ela é atual, por isso que ela não é um livro do passado, por isso que ela não é um livro obsoleto, mas ela é um livro mais atual do que a coisa mais atual que a humanidade possa produzir hoje. Então ele estava mostrando qual é a realidade desta palavra. E quando ele falou não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, esta palavra poder é a palavra dunamis, força no sentido literal ou figuradamente, especificamente um poder milagroso, usualmente um milagre em si mesmo, uma habilidade, algo abundante, significando poder, operador de milagres, força, violência, trabalho eficaz, foco em fazer algo, produzir algo. Então o poder de Deus, ele tem essa característica de ser um milagre em si mesmo. Ninguém que conhece a Jesus e é realmente transformado, experimenta um novo nascimento, é regenerado, pode ignorar o poder de Deus transformador na vida de uma pessoa que seja eu mesmo. Eu posso olhar a vida de umas pessoas e posso ficar impressionado, mas quando eu olho para a minha própria vida e eu me conheço, eu sei bem quem eu sou, sei muito bem de onde eu vim, às vezes eu fico impressionado como Deus pode colocar sentimentos em mim que são totalmente contrários à minha natureza original. Isso é poder de Deus. Isso é um poder transformador, regenerador. E isso é feito por violência, muitas vezes, que às vezes o Senhor tem que nos confrontar com o nosso pecado e com quem nós somos, para nós decidirmos violentamente, falar, eu preciso mudar o meu caminho hoje. O Senhor está falando comigo. Agora, esse poder, como eu falei no começo, ele não se manifesta na vida daquele que não abre o coração. Eu estava orando antes de vir para cá, hoje pela manhã, acordei mais cedo. E muitas vezes eu e a Fúvia, nós brincamos e discutimos acerca da eleição e predestinação, acerca do livre-arbítrio. Essa é uma discussão sem fim entre grupos da Igreja de Jesus, e eu não tenho o menor medo de dizer uma discussão absolutamente inútil, porque se fosse importantíssimo, Jesus teria ensinado alguma coisa mais clara. Mas como eu não creio na predestinação, eu creio no livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio, muitas pessoas que creem no livre-arbítrio se consideram como que autoridades diante de Deus. Senhor, então eu aceito a sua salvação, e não é nada disso que eu penso. Eu estava pensando hoje, como eu fiquei chorando lá, orando enquanto eu estava, porque eu imaginei assim, se eu fosse Deus e conhecesse realmente uma pessoa como Haroldo, eu jamais escolheria ele. Se tem eleição, Deus teria errado em me escolher. Tem pessoas muito melhores, muito mais úteis e abençoadas do que eu. E aí a sensação que me deu do livre-arbítrio é assim, de alguma maneira, em algum momento, alguém passou pregando o Evangelho de Jesus. E eu me senti como alguém desesperado para ter oportunidade de agarrar esse Evangelho, de agarrar essa salvação, para Deus, por favor, me deixa aí. Por favor, me aceita, porque eu preciso ser salvo. Eu preciso dessa salvação. Deixa eu agarrar. Eu faço o que for preciso. Eu preciso ser salvo. Então, nesse sentido, eu entendo. Eu sei que eu não seria capaz de exercer uma liberdade, nem assim. Eu preciso do Espírito Santo para isso. Mas é assim que eu me vi, como alguém miserável e desesperadamente necessitado de ser aceito por Jesus e não aceitar Jesus, de ser recebido por Deus e não de receber a Deus. Esse sentimento invadiu meu coração muito forte nessa manhã. Então eu continuo crendo no livre-arbítrio, mas de uma maneira bem clara, desta maneira. Mas é uma discussão inútil e árida. Nós precisamos do Senhor. Se Ele nos escolheu ou não nos escolheu, não importa, Ele é soberano, Deus sabe todas as coisas. Eu não entendo, eu dou graças a Deus porque eu tenho podido ter a revelação do Evangelho, e até o último dia da minha vida eu quero todos os dias me arrepender e confessar os meus pecados, e dizer que Jesus é tudo para mim, que eu não tenho outro bem além do Senhor Jesus, todos os dias, para eu ter certeza de que o que eu pude fazer com a revelação que eu tive, eu usei até o último limite, para que o Senhor possa realmente naquele dia me receber, me aceitar e falar, tá bom, Haroldo, pode vir. Essa é a verdade, ou pelo menos é a verdade para mim.
E esses homens não queriam nada disso, eles não queriam saber da salvação, eles não queriam saber de Jesus, não queriam saber de nada. Eles queriam pegar as Escrituras e torcer as Escrituras de acordo com a sua conveniência. Paulo diz em 2 Coríntios 3, de 4 a 9, entre outras coisas, ele diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus, Jesus estava, eu já preguei uma vez sobre isso, nessa linha, como que dando, com perdão da palavra chula, uma bicicleta para o cristão. A bicicleta para o cristão tem 2 pedais para ele andar em equilíbrio. Ele tem que pedalar a palavra e ele tem que pedalar o poder. Uma igreja que só anda no poder e não conhece a palavra, a bicicleta vai cair. Uma igreja que só conhece a palavra e não conhece o Espírito Santo, o poder de Deus, a bicicleta vai cair. Nós temos que andar nas 2 dimensões para não errarmos, como Jesus colocou, conhecer as Escrituras e o poder de Deus. As 2 dimensões têm que andar juntas. E foi isso que Jesus respondeu no versículo 25 de Marcos 12. Jesus primeiro foi enquadrar aqueles saduceus e explicar o texto. Porquanto, ao ressuscitarem dos mortos, nem se casam e nem se dão em casamento, pelo contrário, são como os anjos nos céus. Quanto aos mortos, porém, serem ressuscitados, não leste no livro de Moisés, onde se fala da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó? Ou seja, Jesus de cara foi falar para eles: queridos, vocês precisam ler o contexto. Se vocês leram a lei, se vocês leram Moisés, vocês deviam ter lido tudo que Moisés ensinou. E se vocês lessem tudo, vocês iam perceber que ele também falou acerca de Abraão, Isaque e Jacó como vivos. Mas ele falou o que mais? Vocês estão pegando esta palavra e estão querendo aplicar somente para a sua vida real, palpável, e querendo fazer uma aplicação espiritual. Vocês estão errando. Se vocês estão perguntando acerca da ressurreição, na ressurreição não faz mais a menor diferença quem foi casado com quem, porque na ressurreição não se casam nem se dão em casamento. Matou a pergunta dos caras na origem. E muitas vezes nós queremos pegar a Bíblia e resolver alguma questão nossa diária, e queremos fazer uma aplicação espiritual de alguma coisa totalmente fora do contexto. E o Senhor Jesus está mostrando o seguinte: você quer saber o que é eterno? Então vamos falar de coisas eternas. Você quer aplicar de uma maneira fora de contexto, você está perdido. Agora, se você está buscando na palavra de verdade, existem as respostas. Depois ele disse no versículo 27, acerca do poder de Deus, o poder da vida, ele diz, olha, depois que ele falou na sequência de Abraão, Isaque e Jacó, esta frase: Deus não é Deus de mortos, mas é um Deus de vivos. Estais em grande erro. É um grande erro não entender que Deus é um Deus de vivos e não de mortos. E aqui eu quero que você entenda muito bem, porque nós vamos entender o que é morte e o que a morte traz na vida de uma pessoa. Deus é um Deus de vivos porque enquanto estamos deste lado, chamado vida, e estamos vivos, é a hora ou é o tempo em que Deus pode ser o Deus de alguém que é vivo. Se Deus se torna Deus de alguém que é vivo, esta pessoa, embora saia do mundo natural, ela não morre, porque a morte não tem mais poder sobre esta pessoa. Mas se a pessoa sai daqui sem o Deus dos vivos quando morre, ela será morta eternamente. E Deus não é Deus de mortos, mas Deus é Deus de vivos. Por isso Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque embora tenham morrido fisicamente, vivem eternamente, porque Deus era o seu Deus, porque Deus era o seu Senhor, porque Abraão viu o dia do Senhor, então eles são vivos e não mortos, embora tenham um atestado de óbito. A questão, sempre que alguém morre, é o debate: puxa, era salvo, não era? Foi para o céu, não era? Não faz mais diferença. Ela já foi para onde tinha que ir, já encontrou o seu destino eterno, ponto. Não é uma questão nossa lidar com a questão dos que morrem, mas é uma questão nossa lidar com os vivos, porque os vivos, enquanto estão vivos, têm chance de encontrar a Deus e ter o Deus dos vivos, para que indo daqui para o outro lado, continuem vivos, embora aparentemente mortos, para quem for sepultar no cemitério. Deus é um Deus de vivos e não de mortos. A questão não é para onde os outros foram, a questão é para onde eu irei. Você tem certeza para onde você vai? Haroldo, eu sou da igreja 30, eu não perguntei isso. Você tem certeza para onde você vai? Haroldo, eu frequento aqui, eu sou do louvor. Eu não perguntei isso. Você tem certeza?
Deus é o teu Deus? E já vou explicar um pouquinho o que é ter Deus como Deus mesmo, porque às vezes a gente pensa que tem, mas a gente se torna religioso, e eu quero ler textos. Deus é um Deus de vivos, mas não de mortos. E aí, no texto de Lucas, deixa um dedo aí, vai comigo para Lucas 20, 34. Em Lucas 20, 34, que é uma passagem paralela desse relato de Jesus, eu já falei para vocês várias vezes, se você quer realmente entender a Bíblia, você não pode ser preguiçoso, amém? Deus não tem compromisso com os preguiçosos. Os textos em que aparece descrito em Mateus e Marcos, leia Mateus e Marcos. Alguns estão Mateus, Marcos e Lucas, leia Mateus, Marcos e Lucas. Outros estão em Mateus, Marcos, Lucas e João, leia Mateus, Marcos, Lucas e João, porque tem segredos. Deus não revelou tudo direitinho, facinho, de mão beijada, num só, para você ler um e falar, tá bom, não preciso ler mais. Ele quer revelar segredos, mas os segredos ele só revela para os que são discípulos que saem da multidão e vão ouvir mais. Jesus pregava para a multidão, e para a multidão ele pregava, e a multidão achava, que maravilhosa essa palavra. Mas os discípulos e aqueles que estavam mais perto, quando acabava a pregação, eles iam falar com Jesus, e para esses Jesus ensinava os segredos. Segredos. Lucas 20, 34, Jesus respondeu-lhes dizendo, os filhos desse mundo casaram-se e dão-se em casamento, mas os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos não se casam e nem se dão em casamento, porque já não podem morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da... Quem é filho de Deus é filho da ressurreição. Por isso a morte não tem mais poder e não tem mais domínio. Esse é o poder que Jesus estava falando, o poder dunamis, o poder que levantou Jesus dentre os mortos. Este é o poder, filhos da ressurreição. Se eu sou filho da ressurreição, a morte não tem mais domínio sobre a minha vida. Paulo, em 1 Coríntios 15, ele chama a morte de o último inimigo a ser vencido. Deus não mata ninguém. Alô? Deus não é espírito de morte. Deus não é o Thanatos. Se você for ler esse texto todo no Novo Testamento, em grego, sempre a palavra que aparece quando eles falam morte, é o espírito, Thanatos. É aquela entidade da morte. É que se a gente for realmente entender o mundo espiritual, a gente romanceia muito. Morreu, apagou, fechou o olhinho, põe no caixão. Não, o Thanatos apareceu para levar o sujeito que foi para o inferno. Mas... nós que somos filhos da ressurreição, os anjos do Senhor vêm, porque a morte não tem autoridade para levar aquele que é do Senhor Jesus para o inferno, mas os anjos do Senhor o recolhem e o levam para estar com Deus. Essa é a realidade bíblica, essa é a verdade espiritual. Então veja, filhos da ressurreição, os que morrem não têm mais como ficarem mortos. João 1,11, para você que está anotando, ou 12, diz, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O ser filho de Deus precisa da ação do poder de Deus. O poder de Deus é que nos faz filhos, e nós só somos feitos filhos quando cremos, quando nos arrependemos, quando somos regenerados. Este é o poder, este é a certidão de nascimento no mundo do Espírito de quem se torna filho. Se você acha que porque você é bonzinho, que você fez o bem, que você é religioso, você será salvo, você está tremendamente enganado. Precisamos ser feitos filhos. E isso continua então voltando para Marcos na conversa, porque daí chegou o escriba. Marcos 12, 28. Aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem, escuta, isso aqui é sério, os escribas conheciam muito bem as Escrituras, e eles amavam as Escrituras. Quando ele ia escrever a palavra Yahvé, ele saía, ele se lavava a mão, trocava o tinteiro, alguma coisa assim, e voltava só para escrever o nome de Deus. E muito crente na igreja fala com Deus, e aí, cara? Nós misturamos
graça, amor de Jesus, com irreverência e com total falta de revelação de com quem nós estamos falando quando oramos. Deus não é o cara lá de cima, Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, e que Jesus diz que nós não devemos temer aquele que mata o corpo, mas nós temos que temer aquele que lança a alma no inferno, e quem lança a alma no inferno não é Satanás, mas é este Deus que não é o cara lá em cima, mas é o Todo-Poderoso Senhor, aquele que fala e todo mundo treme, aquele que fala e o universo se curva diante da sua palavra, aquele que reina sobre tudo e sobre todos, sobre os que creem, sobre os que não creem, sobre os que o conhecem e sobre os que não o conhecem. Esse é o Senhor Deus. Temos que ter reverência com o Senhor, temos que entender quem nós somos e quem Ele é. Sim, Ele é nosso Pai, amoroso, sim é, mas Ele é Deus. O escriba sabia. E o escriba estava na dúvida se Jesus era ou não era. E ele achou, olha que bonitinho, né? Ele achou que Jesus respondeu bem. Ele falou, puxa, esse cara conhece a palavra, está sabendo bem, eu vou lá falar com ele então, porque ele respondeu bem. E Jesus não o censurou, ele devia ter um bom coração, porque aqueles que chegam para Jesus com pegadinha, Jesus sempre esculhambava o cara com muito amor e carinho, chamando de raça de víboras, filho do diabo e outras palavras amorosas que ele dirigia a essas pessoas. Mas ao escriba, o escriba perguntou, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Porque ele sabia, ele pensou que ele ia falar Êxodo 21 e 2. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não se curvará diante delas e tudo mais. Ele achou que era essa a resposta que Jesus ia dar, se ele conhecesse a lei de cor. Mas Jesus, como ele é o próprio espírito da lei, porque a letra mata, o espírito vivifica, Jesus respondeu para ele o quê? O primeiro aí é que nem dar microfone para pastor, sabe assim? Você vai numa igreja, dá o microfone aqui para o pastor Ricardo, dá uma saudação, perfeitamente, é uma bênção estar aqui, mas abre a Bíblia no livro de João, capítulo 14, porque o Senhor está falando e o cara já sai pregando. Pastor sai pregando, pregador prega, até para falar bom dia. A pior coisa é quando o pastor fala, estou terminando, é mais 1h30. Aí Jesus, antes de responder, tinha gente ali olhando, o escriba chegou, os escribas eram conhecidos, respeitados, né, socialmente, tinham, né, suas vestimentas, tinham lá seus aparatos. Então, quando ele fez essa pergunta, todo mundo olhou para Jesus. Será que ele vai responder certo? Será que ele vai responder errado? Aí Jesus pega o microfone e fala, ouve Israel. Pronto, já começou a pregar para todo mundo que estava olhando qual era a resposta para aquela pergunta. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Tendo dito isso, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Ele respondeu o que ele perguntou, não somente pela palavra, mas pelo poder. E o segundo é esse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses dois. A lei se resume a esses dois mandamentos. Todos os outros mandamentos e ordenanças, eles regulamentam estes dois princípios. João 14, 21, Jesus aprofundou um pouco essa parte da primeira resposta acerca de Deus, amar a Deus de todo o coração, toda a alma e todo o entendimento. Em João 14, 21, Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, muita gente entra na igreja na hora da adoração, oh, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. Aí o pregador chega, prega uma palavra e fala, não, isso aqui eu não vou fazer, que eu não concordo, esse cara, ele está pregando errado. Eu te amo, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, mas eu sou do meu jeito, eu vou do meu jeito, eu faço as coisas como eu sou, porque eu sou bem intencionado, eu tenho um bom coração, eu quero fazer certo, eu estou me esforçando, eu não consigo obedecer aí essas coisas que o Senhor fala, mas eu te amo. Deus recebe esse amor? Não. Essa conversa fiada pode funcionar com uma mocinha por algum tempo, até que ela veja bem o que está no teu coração e perceba que você está mentindo quando você diz que ama, mas não fica com ela de verdade. Tem outras namoradas, ou vice-versa. Essa conversinha funciona no mundo natural por algum tempo. Pessoas conseguem enganar outras pessoas por muito tempo.
Agora, Deus nós não enganamos. Quando eu digo, Senhor, eu te amo, mas eu não obedeço os mandamentos dele, ele fala, mentiroso. Está escrito aqui. Aí tem uma segunda parte. E o que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aí a minha pergunta para você é, Jesus se manifesta para você? Jesus se manifesta na sua vida, para você, a presença de Jesus é real, é palpável, você teve experiências com a revelação e a manifestação de Jesus. Se você não teve, é porque talvez você esteja dizendo que ama, mas não ama porque não obedece, e ele não se manifesta. Mas se você ama e obedece, ele se manifesta porque ele disse que é assim que ele vai fazer. É por isso que eu estou falando que nós temos que, enquanto nós estamos vivos do lado de cá, precisamos fazer um checklist. Você precisa olhar para você e olhar para Deus, só falar, Deus, está tudo bem. Ou falar, Deus, não está tudo bem, me ajuda, porque eu preciso resolver o que não está tudo bem, enquanto eu estou vivo aqui. Porque depois que eu morrer, se eu morrer sem o Senhor, eu serei morto. E o Senhor só é Deus de vivos. E eu quero estar entre os vivos, para que o Senhor seja o meu Deus eternamente. Você obedece? Ou você quer ser que nem os saduceus, de chegar para Jesus e torcer o texto para explicar por que você não obedece, porque não é bem assim que é o que está escrito, porque os seus amigos e porque a sua turma, ou porque o mundo atual, porque as circunstâncias, porque o século XX, as coisas não são bem como eram nos tempos do Senhor, as coisas mudaram, então o que era pecado não é mais pecado. E sabe por que é difícil obedecer os mandamentos do Senhor? Quando a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus com ela, ela não consegue obedecer, porque é impossível obedecer, porque Jesus em outro texto disse, os meus mandamentos não são penosos. Os mandamentos de Jesus para serem obedecidos só são penosos para as pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus e tentam fazer como uma obra da carne, obedecer os princípios da palavra. É impossível obedecer, porque o objetivo dos mandamentos é condenação, não é salvação. Os objetivos, ou o objetivo maior da lei, é mostrar para o homem a impossibilidade de agradar a Deus, a impossibilidade de atingir a santidade de Deus. As pessoas não têm revelação da santidade de Deus, nós não temos revelação da santidade de Deus. As pessoas acham que chegam para Deus e falam, Deus, ou quando você evangeliza alguém, Haroldo, eu sou bom, cara, e eu creio que ele é, eu não mato, eu não roubo. Eu procuro andar direito, eu pago meus impostos, eu procuro fazer o melhor. Tem gente muito pior que eu, é verdade. Mas eu digo para você, e já disse várias vezes, sem medo de errar, o melhor ser humano que tem andado na face da terra, merece estátua, merece ser nome de rua, de praça, merece ter biografia publicada em todos os idiomas, merece virar filme de Hollywood, inspiração para todo mundo, mas vai para o inferno porque é pecador e para a santidade de Deus isso aí não vale nada, nada. Para a humanidade pode ser sensacional. É o melhor homem que já andou, a melhor mulher que já andou. Para Deus isso não vale nada. A santidade de Deus só pode ser atendida por Jesus. Só Jesus. Quem está em Jesus alcança, atende a santidade de Deus. Quem está sem Jesus está perdido, está morto. E continuará morto eternamente. Quando Jesus disse, amarás o teu próximo, em 1 João, capítulo 2, e eu já estou terminando, versículo 1, João diz o seguinte, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se, olha que coisa, se alguém pecar, ou seja, o pecado na vida do crente é acidente, o pecado na vida do crente é acidente de percurso, se alguém pecar, ele estava escrevendo para crentes aqui, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, que é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, e nele não está a verdade, mas o que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que tendes desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Contudo, um novo mandamento eu vos escrevo, o qual é verdadeiro nele e em vós. Porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas.
Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço, mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aí chega o irmão, procura a gente, os pastores, para orar. Sabe o que é, pastor? Eu não consigo perdoar fulano. E não consigo perdoar, e não sei o que eu vou fazer, mas eu não perdoo fulano. Dá vontade de falar, então vai se converter, porque você precisa se converter, porque se você não ama seu irmão, você é mentiroso, você não é salvo, você nunca conheceu Jesus, porque entre outras coisas o Espírito Santo de Deus gera um sentimento de arrependimento, uma decisão de perdoar, mesmo que não sinta vontade, vai obedecer. Quem diz que odeia seu irmão, não nasceu de novo. Quem diz que odeia um irmão que é de um outro grupo étnico, não nasceu de novo. Quem diz que odeia seu irmão, rejeita o seu irmão que é de outro sistema financeiro, não nasceu de novo. Quem faz qualquer tipo de acepção de pessoas contra qualquer tipo de pessoas que seja, não nasceu de novo, porque não ama seu irmão. Como é que nós podemos amar nossos irmãos, dizer que amamos a Deus e não amar pessoas que são diferentes a gente, seja qual motivo for? Quem faz isso está em trevas. Não sou eu que estou falando, está escrito. Nós temos que amar todos que o Senhor nos dá. Todos os que o Senhor Jesus pagou preço. Ele não pagou, você não foi pago mais caro e outra pessoa foi mais baratinha para a salvação. Jesus pagou o mesmo preço por todos. Todas as tribos, línguas, povos, nações, raças, condições sociais. Todas as pessoas foram igualadas na cruz do Calvário. Todas. Nós não podemos rejeitar ninguém, por qualquer motivo que seja. Então Jesus comprovou, ou teve reforçado esse ensinamento em 1 João 3,23, quando João disse, em versículo 24 de 1 João 3, quem guarda os meus mandamentos em Deus permanece, e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então o João conseguiu resumir nesse versículo todo o ensino de Jesus, nesta palavra, dizendo que quem guarda os seus mandamentos, a palavra, permanece em Deus e Deus nele, ou seja, a maneira de demonstrar que ama ao Senhor é guardando os mandamentos, então ele recebe a permanência do Senhor nele, e ele permanece em nós, permanece nele, e pelo Espírito que nos tem dado, então tem a palavra, tem o Espírito, tem o Senhor permanecer nele, ele em nós. Esse versículo é um resumo tremendo. João teve a revelação e entendeu tudo e pregou aqui. E aí a minha pergunta, então, para finalizar, é quem somos nós? Ou talvez seja melhor, você pergunta assim, quem sou eu nesse momento? Qual é a minha realidade diante de Deus? Eu que estou aqui do lado dos vivos. Paulo, em Romanos 6, versículo 14, ele diz que o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Como é que é a tua relação com o pecado? É acidente de percurso ou faz parte do teu dia a dia? Qual é a tua facilidade ou dificuldade de obedecer aos mandamentos do Senhor? Não estou dizendo que você não vai ter conflito, não. Conflito é a marca do crente. O crente tem conflito com o pecado, ele não se conforma com o pecado. Ele fica frustrado quando ele peca, ele fica arrasado quando ele transgride. Ele tenta fugir do pecado e quando ele peca, muitas vezes o cara chora. Porque o Espírito Santo não acusa, mas ele revela o pecado. O Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo não é fazer as pessoas terem experiências sensoriais maravilhosas. Claro que sim, orar em línguas, profetizar, chorar na presença do Senhor, tudo isso faz parte da manifestação do Espírito Santo, mas o principal ministério do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Este é o ministério do Espírito Santo de Deus. Todas as outras coisas são manifestações continuadas que passam por esse aspecto. Eu tenho dificuldade com pessoas que têm manifestação do Espírito Santo e vivem no pecado. O Espírito é outro. O Espírito Santo convence amorosamente do pecado. Sabe como ele convence amorosamente do pecado? Ele revela a santidade de Deus para quem tem revelação de quem é. E quando nós temos a revelação da santidade de Deus, ele não precisa falar, você pecou. Nós falamos, eu pequei, porque a santidade de Deus me constrange, porque o amor do Senhor me revela que eu estou fora, eu me sinto indigno, desajeitado. Sabe aquela pessoa que chega numa festa a rigor,
não explicaram, a pessoa chega com a roupa toda errada, foi para uma festa hippie, e é uma festa black tie, o cara chega, ninguém precisa falar para ele, ô seu idiota, o que você está fazendo aqui? Ele se sente um idiota com a roupa completamente errada naquele lugar. É assim que nós temos que nos sentir diante de Deus quando nós pecamos. Uma total inadequação, Ele não precisa fazer nada. Eu imagino que Deus não faz nada. É como se Deus simplesmente olhasse nos nossos olhos e falasse, olá. Ou talvez nem fale nada, simplesmente olha nos nossos olhos e nós já falamos de Jesus. Que vergonha. Que vergonha. Se nós não temos revelação de pecado assim, o Espírito Santo não fala conosco. Se não fala conosco é porque nós nem entendemos os mandamentos e nós não guardamos os mandamentos. Se nós não guardamos os mandamentos, Jesus não se revela a nós. Você consegue entender isso? Quem vive na prática do pecado produz morte, produz obras mortas. Quem vive em Deus produz vida. Vivos realizam obras de vida, mortos realizam obras de morte. Sabe como é que eu posso explicar o que é obra de morte para você? Qualquer coisa que você faça, que não seja eterno, é obra de morte. Sua conta bancária, por maior que seja, é uma obra de morte. Vai acabar. Seu carro, sua casa, seus bens, qualquer coisa que você possa comprar, ter ou fazer neste mundo, são obras de morte. Por quê? Só serve para cá enquanto nós estamos nesse sistema mortal, na eternidade não passam, não têm acesso, não farão a menor diferença daqui 100 anos. Você consegue entender? Se tudo que você tem nessa vida são esse tipo de obras, ou de bens, ou de recursos, miserável homem e mulher que você é, por mais que você tenha, você é miserável. Porque se é só isso, quando você morrer, acabou. O pessoal vai se estapear pela herança. Mas se eu tenho obras de eternidade, obras de vida eterna, quando eu morrer é lucro, porque vai estar tudo me esperando. Mas eu sei em quem tenho crido e sei também que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Foi o que o Paulo falou um pouco antes de morrer. Ele tinha uma capa naquele momento. Paulo foi um cara milionário, riquíssimo. Naquele momento na cadeia, ele tinha lá, estava passando frio, pediram para trazer a capa dele. Ele tinha os rolos, os textos bíblicos, os textos sagrados, ele pediu para trazer. Era tudo que Paulo tinha no fim da vida. Mas ele falava, eu tenho um depósito, e o Senhor está guardando o meu tesouro até aquele dia, e quando eu chegar lá, eu vou ter onde a traça não corrói, onde a ferrugem não corrói, está lá, é eterno, é meu, e ainda até o último momento eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que eu tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quer dizer que nós temos que fazer voto de pobreza? Claro que não. Mas se a única questão na sua vida são questões materiais, você está cheio de obras de morte que quando você morrer, não te acompanharão para a eternidade, por mais salvo que você seja. João 5,24 diz assim, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, Jesus falando, e crê naquele que me enviou, em Deus Pai, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Jesus estava falando acerca da pregação do Evangelho para os mortos que estão aí fora, todo mundo morto aí. Você só vê gente morta andando o tempo todo. E esses mortos ouvem a voz do Senhor Jesus para que recebam a salvação. João 8,51, Jesus diz, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe os judeus, agora sabemos que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? Porventura és maior que o nosso pai Abraão, quem morreu? Também os profetas morreram, quem pretendes tu ser? Quem está em Cristo jamais verá a morte. Por quê? Porque o Thanatos não vai pegar o sujeito do outro lado. Podemos sair desse corpo aqui, pode vencer o prazo de validade, mas eu não vou ver a morte, porque o Senhor me receberá na sua presença, porque eu estou em Jesus Cristo, porque Jesus é o meu Senhor e meu Salvador, e eu confesso isso, Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Eu tenho orgulho de ser salvo, orgulho que Ele morreu por mim. Então eu sei que a morte não tem domínio sobre mim, embora eu pudesse, se eu vivesse há uns 100 anos atrás, vir a morrer. Se eu vivesse há uns 100 anos atrás, eu poderia vir a morrer como eu vivo nesse ano, 2012, eu creio que eu não vou morrer. Mas veja, alguém que morre em Jesus, não vê a morte,
Sai daqui e continua vivo. Abraão está vivo, Isaac está vivo, Jacó está vivo, o Dalton Ramos Maranhão, meu pai está vivo, a Zeneida Ferraz Fávero, minha mãe está viva, o Daniel Pires da Silva, meu sogro está vivo, minha sogra Conceição Pires da Silva está viva. Eles podem ter saído daqui, mas eles estão vivos no Senhor, estão vivos eternamente, não são mortos e Deus é o Deus deles. Eles não são mortos, mas é Deus de vivos. Deus de vivos. Agora é concluindo mesmo. 8,34, Jesus disse: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como nós usamos essa frase errada? Nós usamos essa frase em batalha espiritual, usamos essa frase em vitórias, usamos essa frase em um monte de coisa. E tudo isso é verdade. Mas o contexto dessa frase é: se o filho te libertar, você será livre do pecado. Nós só somos livres de pecado quando o filho nos liberta, e ele só nos liberta quando nós queremos ser livres. A salvação em Jesus Cristo necessariamente é pela palavra e pelo Espírito. A salvação em Jesus Cristo necessariamente produz arrependimento. A salvação em Jesus Cristo necessariamente produz obediência à palavra de Deus. A salvação em Jesus Cristo necessariamente produz mudança de vida. A salvação em Jesus Cristo necessariamente produz transformação. A salvação em Jesus Cristo necessariamente leva à comunhão com o Espírito Santo, que revelará a Jesus. A salvação em Jesus Cristo necessariamente convence do pecado, da justiça e do juízo, pois esta é uma obra do Espírito Santo de Deus. A salvação em Jesus Cristo necessariamente nos leva às boas obras. A salvação em Jesus Cristo necessariamente nos leva à vitória sobre o pecado. A salvação em Jesus Cristo necessariamente nos leva ao arrependimento dos pecados. A salvação em Jesus Cristo necessariamente nos leva a um prazer em ouvir e obedecer a palavra de Deus. A salvação em Jesus Cristo necessariamente nos leva à vida eterna. E a salvação em Jesus Cristo necessariamente nos leva à presença de Deus. Você é salvo? Essa salvação de Jesus Cristo está na sua vida, essas manifestações estão na sua vida. Então, eu estou tranquilo, como eu falei no começo, aí para você eu tenho uma palavra: está tudo bem. Se isso tudo é verdade, continua assim, desenvolva a sua salvação. Se não é bem assim, não saia daqui hoje sem fazer alguma coisa. Eu vou ler esta última frase. Essa última frase, ela diz respeito às pessoas do mundo, mas ela diz respeito a muitas pessoas que eventualmente frequentam a igreja, mas não gostam tanto. Frequentam as reuniões, mas não curtem tanto. Frequentam, mas não é bem assim. Aqui é uma adequação de um monte de coisas que eu tenho ouvido. Preste atenção comigo, eu vou encerrar com essa declaração. Quem não tem prazer na presença de Deus hoje, na palavra de Deus hoje, na obediência a Deus hoje, no ajuntamento dos santos hoje, na adoração a Deus hoje, no conhecimento de Deus hoje, tal pessoa será respeitada por Deus hoje e também por toda a eternidade. Essa pessoa não é obrigada a estar aqui hoje e nem a fazer nada disso hoje. Poderá cumprir as suas agendas prioritárias com coisas mais importantes e mais prazerosas. E também nem será obrigada para sempre. Afinal, Deus seria injusto se obrigasse tal pessoa a estar com Ele por toda a eternidade, já que essa não é a vontade dessa pessoa. Assim, Deus respeitará as suas decisões e a dispensará do dessabor de estar com Ele para sempre. Afinal, isso seria muito desagradável. Essa pessoa estará liberada para ir para o único destino eterno alternativo, que para o seu alívio é longe da presença de Deus, longe da palavra de Deus, longe da obediência a Deus, longe do ajuntamento dos santos, longe da adoração e do conhecimento de Deus. E poderá ficar para sempre na companhia de todas as outras pessoas que viveram neste mundo e que também não tiveram prazer nas coisas concernentes a Deus. Pessoas que compartilham do seu estilo de vida, começando por Lúcifer. Você tem prazer nas coisas de Deus, na adoração a Deus, no ajuntamento dos santos,
em conhecer mais de Deus, é um ótimo caminho. Se essas coisas não fazem parte do que te dá prazer, você precisa parar e rever todas as coisas enquanto você está vivo. Vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome pela tua verdade. Louvado seja o teu nome pelo tempo que temos para ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz, discernir o que o Senhor tem falado e nos posicionarmos, ó Pai. Livra-nos de passar tão perto, ouvir tantas coisas e não encontrarmos um lugar de conversão genuína e de transformação eterna através do precioso nome e sangue de Jesus. Livra, meus queridos, ó Deus, esses que entram e saem tantas vezes, tantos domingos, domingo após domingo, da igreja, de algum aqui, passar por aqui e nunca se converter. Passar por aqui e achar que um dia foi salvo, mas não expressa a menor transformação de vida, não entende nada da adoração ao Senhor, não recebe nada no ensino da Tua palavra, pelo contrário, muitas vezes dorme, fica distante, fica alheio a todas as coisas. Livra que qualquer pessoa possa passar tempo aqui dentro conosco e não conheça Jesus, e não experimente a salvação, e não decida ser transformado, ó Pai. Dá em nome de Jesus a cada um de nós esse temor, para que nós possamos ter ousadia de olhar nos Teus olhos e falar: Senhor, muito obrigado pela salvação. Eu não entendo porque o Senhor me amou e me salvou. Eu não entendo porque eu tive tanta oportunidade de ouvir quando outros têm tão poucas oportunidades. Mas eu te louvo porque eu tive esta oportunidade, eu te louvo porque o Teu Espírito me ajudou para que eu entendesse a Tua palavra, para que eu entendesse a minha miséria e os meus pecados e pudesse receber tão grande salvação. Pai, seja esta a oração dos meus queridos. Pai, seja esta a verdade no coração de cada um destes que estão aqui sentados nestas cadeiras, nesta manhã. Também daqueles que estão assistindo esse vídeo em algum momento, em algum lugar, que só o Senhor sabe onde uma palavra assim pode chegar. Pai, que todos esses hoje possam ter paz no coração e no espírito, pelo Teu Espírito Santo, que testifica no nosso espírito, segundo a Tua palavra, que somos filhos de Deus. Que, como Paulo escreve em Romanos 8, possamos dizer: Abba, Pai. Paizinho, eu sei que o Senhor é meu Pai. Eu sei quem eu sou. Mas enquanto estamos nesse espírito, cabeças curvadas, olhos fechados, eu sempre fico inquieto com as pessoas que estão aqui. A maioria eu conheço, outros eu não conheço tão bem, mas não importa. Às vezes nós conhecemos pessoas e achamos que são de Jesus, porque fazem tudo aparentemente certinho. Mas só o Espírito Santo no coração é que pode testificar acerca da salvação. Meu querido, minha querida, o Betão numa sexta estava aqui, na outra sexta não estava mais. Eu não quero pôr medo, mas eu quero falar uma verdade. Você não garante a tua vida. A minha pergunta é, enquanto eu trago uma palavra como essa, você tem certeza da sua salvação? Meu querido, minha querida, não é vergonha você reconhecer hoje que você precisa da salvação. Já teve um dia que eu preguei que um diácono da igreja saiu e veio aqui se converter. Glória a Deus, porque ele entendeu. Já contei várias vezes o meu testemunho, como eu me converti assim. Eu já era conhecido na igreja onde eu era, eu nunca tinha me convertido genuinamente. Eu sabia, porque nessa hora, enquanto eu estou falando, o Espírito Santo fala no seu coração. Está falando. Eu não quero saber quanto tempo você tem de igreja, nem o que as pessoas pensam de você. Eu quero saber o seguinte: você aí no seu lugar, enquanto eu estou orando, você pode estar dando glória a Deus pela sua salvação. Você pode estar olhando para o Senhor e falando: Senhor, muito obrigado pela salvação. Eu tenho certeza, eu não entendo porque o Senhor me salvou, mas eu sei que eu vou estar com o Senhor eternamente. Eu posso sair daqui e morrer na esquina, eu estarei com o Senhor. Você tem certeza? Te é fácil obedecer a palavra? Jesus se revela para você. Você tem experiências com o Espírito Santo de Deus. Você tem prazer na palavra de Deus, na adoração. Você tem prazer no ajuntamento dos santos. Não quero saber se você gosta quando eu prego. Você pode não gostar, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando prazer na palavra de Deus, prazer no ajuntamento dos santos. Se você não tem, você não pode sair daqui hoje. Não saia daqui hoje, em nome de Jesus. Se você precisa ter certeza da sua salvação, você precisa repassar esse ponto, eu vou pedir para você sair de onde você está e vir aqui até a frente. Vou pedir para você fazer um ato público, você diante de Deus.
A palavra de Deus diz que todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas também diz, todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não saia daqui com dúvida. Se você quer dizer que Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador, você quer ter certeza, venha até aqui que nós queremos orar com você e por você. Tem alguém assim? Mesmo que velho de igreja? Glória a Deus. Essas datas são tão importantes. É melhor ter certeza hoje. Glória a Deus.